Campina Grande, quarta-feira, 31 de julho. O mês de julho está indo embora. Eu acredito que todos nós temos motivo para sermos agradecidos a Deus, porque Ele tem guardado as nossas vidas, tem acrescentado mais um dia à nossa existência, tem suprido as nossas necessidades, tem protegido e abençoado a nossa família. Por isso, nesse iníciozinho do programa, nessa manhã de quarta-feira, vamos agradecer a Deus pelo mês de julho que está indo embora. Sejamos agradecidos por tudo que Deus tem dispensado sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Pai, muito obrigado por este momento, quando nós estamos iniciando mais um programa, Opção para a Vida. Agradecidos pelo mês que está findando. Obrigado por tua bondade, fidelidade, por teu amor imensurável, por tuas misericórdias, que são a causa de nós não sermos consumidos. Te louvamos agradecidos por este momento, quando nós estamos transmitindo mais uma vez a tua palavra a milhares de internautas e também telespectadores da TV Master, TV a cabo, Canal 20. Fala ao nosso coração mais uma vez através da tua inspirada palavra, pois é isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. O ano está indo embora praticamente, porque já estamos entrando no mês de agosto. Eu acredito que você, internauta, telespectador, que tem nos assistido desde há muitas décadas, deve estar com seu coração aberto. Dentro de instantes, estaremos dando continuidade à palavra que nós iniciamos ontem, mas queremos deixá-los agora antes com o reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo uma palavra sobre reconciliação. Nós vivemos num mundo marcado por guerras, conflitos, tensões. Nações contra nações, reinos contra reinos. Vivemos num mundo marcado por radicalização ao extremo das ideologias políticas, econômicas, pela cosmovisão de um e de outro. Vivemos num mundo de radicalismo religioso, onde pessoas matam em nome de Deus. Vivemos num mundo onde os inimigos do homem são os da sua própria casa. Assistimos estarrecidos crimes passionais, marido matando a esposa, esposa matando o marido, filhos matando seus pais. Vivemos num mundo onde relacionamentos estão estressados, feridos, interrompidos. Nesse mundo de tanta desunião, de tanta mágoa, de tanto ódio, de tanta desavença, de tanta vingança, é absolutamente necessário entender a importância da reconciliação, fruto do perdão. É claro que temos dores, temos mágoas, ao sofrermos uma injustiça, uma calúnia, uma perseguição injusta, mas não se paga ódio com ódio, não se cura ferida com outra ferida. É necessário exercer perdão, porque o perdão é esta terapia da alma, é esta asepsia do coração. O perdão cura as feridas, porque ele é maior que o ódio. É hora de você investir na reconciliação com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos. Lá no livro de Jó, 42, versículo 10, diz que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Por quê? Porque os amigos de Jó, por um equívoco de conhecimento e entendimento espiritual, acusaram Jó de ladrão, de adúltero, de louco. Disseram para Jó que Deus havia matado os filhos dele porque ele era louco. E Jó se defende, coração cheio de dor. E Deus diz: meu filho, você quer cura? Você quer restauração? Saia desta arena da autodefesa
e entre na brecha da intercessão, porque você não consegue odiar alguém e orar por ele ao mesmo tempo. Então, quando Jó orava pelos seus amigos, Deus restaura a sorte de Jó. É hora de você pensar nisso e se reconciliar com seu marido, com a sua mulher, com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos. Então, eu vou lhe dizer, hoje é dia de reconciliação. É algo que realmente não vai ficar sem resposta. Então o homem basta olhar para toda a obra da criação e ele vai admitir a existência de um ser que criou tudo que estamos diante de nós. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, é simples. A mensagem do Evangelho, repito, é simples. Tão simples que o homem do campo, quando está plantando a lavoura, quando está plantando a o seu produto lá de plantação, seja milho, seja feijão, seja arroz, seja o que for, ele muitas vezes tira o chapéu para aliviar o calor da cabeça do sol e suspira e diz, graças a Deus que está se preparando para chover, ou graças a Deus que eu concluí toda essa plantação e agora só espero que a chuva venha. E muitos deles, mesmo sem conhecer a Bíblia, sem conhecer a palavra de Deus, eles dizem, Deus, se Deus assim quiser, Ele vai mandar chuva no tempo. Inclusive Jesus falou, o homem, ele basta olhar para o nascente e ele vê que as nuvens estão se formando, ele diz, vai chover, e de repente chove. Então o homem do campo, o homem simples, por mais simples que seja, ele vai ter também esse conhecimento acerca da obra da criação, dos fenômenos da natureza, das estações, verão, outono, primavera, inverno. Ele vai ter toda essa noção de tudo. Então o Evangelho, meus irmãos, é uma mensagem que ela alcança o rico e o pobre, o sábio e o ignorante, aquele que é culto e o inculto. Basta ele querer abrir a sua mente, o seu coração depende somente disso, para que ele possa contemplar e enxergar a criação de toda a obra que Deus criou para o homem usufruir. E aí, meus irmãos, nós por isso é que vamos encontrar Paulo escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Para nós que cremos, é o poder de Deus. E lá em Mateus capítulo 7, versos 13 a 14, Jesus fez uma ilustração muito interessante. Ele diz que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitas são as pessoas que entram por ela. Enquanto que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a salvação, e poucas são as pessoas que entram por ela. Por que são poucas as pessoas? Porque enquanto a porta larga é espaçosa e tem muitas atrações, a porta estreita e apertado o caminho, porque requer renúncia. E nem todo mundo está disposto a renunciar aquilo que ele tem como prazer, como algo que ele está preso e algemado muitas vezes. Então, isso faz com que aqueles que desprezam, eles colham o fruto da perdição. É por isso que nós encontramos a palavra de Deus também afirmando em Hebreus 13, verso 3, versos 7 e 8, se hoje alguém ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. O Evangelho, meus irmãos, portanto, é algo que todos têm o alcance, a compreensão de ouvir e de crer e de aceitar a mensagem do Evangelho. Lamentamos porque quando o homem ouve o Evangelho, ele apresenta desculpas esfarrapadas, ele apresenta muitas vezes determinadas situações que explicam, mas não justificam. Por exemplo, alguém foi convidado para vir à igreja hoje.
Aí chegou, o irmão foi convidado e disse: eu não vou porque eu estou muito cansado. Mas passou 30 e tantos dias ali dançando forró e quadrilha, debaixo de chuva e de frio. E do inverno de torar o cano mesmo. Arrasta-pé, forró, relabucho e tudo. Quadrilha e tudo. E bebendo, enchendo a cara de cana e de droga. E se prostituindo. Agora, convida para vir participar de um culto de adoração a Deus. Eu não estou podendo ir, que eu estou cansado. E às vezes diz: eu estou com dor de dente. Eu estou esperando o meu marido chegar, que ainda não chegou. E ele sai todo dia e você não fica, para isso você não fica esperando. Mas para vir à igreja, quando é convidada, tem desculpas. Então, o que nós vemos é que as respostas a isso que nós estamos afirmando explicam, mas não justificam. E vamos encontrar também, meus irmãos, desde o Antigo Testamento, os efeitos de quem ouviu e rejeitou. As consequências foram drásticas para aqueles que desprezaram aquilo que nós citamos como, parafraseando Filipenses 1:28. Uns ouvem para a salvação, outros para a sua própria destruição e ruína. No livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, nós encontramos, aliás, no capítulo 26, capítulo 11, verso 26 e capítulo 16, 17, o escritor sagrado mostrando que diante de mim, de você, de cada um de nós, há dois caminhos. E você é quem vai fazer a opção. Você é quem vai fazer a escolha. No verso 26 do capítulo 11, nós encontramos o escritor sagrado dizendo, o Senhor falando através do escritor sagrado: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Verso 27, a bênção quando cumprirdes os meus mandamentos, ou as minhas palavras do Senhor vosso. No verso 28 ele diz: e a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não são deuses. Então, há benefícios quando se ouve e se crê e se abre o coração, e há também maldição, ou efeitos negativos, quando alguém rejeita ou despreza. E quem perde é exatamente aquele que rejeita, ou aquele que não abre o seu coração para crer na palavra de Deus. Interessante. O homem encontra facilidade para crer numa figa que põe aqui no braço, numa fita que amarra no pé, num chifre que coloca como uma vez eu cheguei numa casa, tinha lá um chifre vermelho, lá na comieira da casa, assim, no cantinho da parede. Eu disse: para que aquilo ali? A mulher disse: é para afastar os olhos grandes e o mal que não venha para atingir minha casa. Então, o homem acredita num chifre vermelho, num galho de arruda, numa figa que amarra no braço ou no pé, mas não crê na palavra de Deus. Que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de todas essas coisas que são, meus irmãos, engodo de Satanás, para que o homem não creia na verdade, não creia no Evangelho. Então, caminho que traz benefícios e bênçãos, efeitos, são para aqueles que ouvem, creem e obedecem. E negativo, quando o homem rejeita e despreza, vai colher maldição. Maldição, não é outra palavra, porque eles desprezaram aquilo que poderia levá-los a ter uma vida vitoriosa. Isso ficou estabelecido desde a saída do povo do Egito, meus irmãos, através de dois montes que estavam acima do Rio Jordão. Eu não cheguei a ir lá, eu tinha sonho de ir lá nesses dois montes. Chama-se Monte Gerizim e Monte Ebal. Eles são bem próximos um do outro. É uma distância consideravelmente curta, não é quilométrica, é perto. Eu estive bem assim distante, e alguém que estava conosco ali, inclusive a irmã Railda, missionária Railda aqui de Campina Grande, ela disse: ali está o Monte Gerizim e aquele outro ali é o Monte Ebal. E Deus levou Moisés a chegar lá diante desses montes e disse: olhe,
Dize ao povo que se o povo quiser me obedecer, eles serão comparados a este monte Gerizim. Gerizim é uma palavra no hebraico que significa estéril, mas não quer dizer que o monte Gerizim é estéril. O monte Gerizim é um monte bem arborizado. Vocês podem ver isso na internet. Quem quiser pode ver no Google, no YouTube. Bota lá, monte Gerizim. Você vai ver que é um monte alto que é bem arborizado. E o monte Ebal está à esquerda, é um monte cheio de muitas pedras, muitos espinhos. Então Deus chamou Moisés e disse: olhe, quando atravessares o rio Jordão, contemplai o monte Gerizim, o monte Ebal, e dize ao povo que se eles me obedecerem, se eles guardarem a minha palavra, se eles estiverem atentos àquilo que eu vou mostrar-lhes, eles serão comparados ao monte Gerizim. Mas se eles desprezarem, eles vão estar comparados ao monte Ebal, um monte de maldição. E é isso que muitas famílias às vezes trazem sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua casa. Quando eles desprezam a Deus e passam a adotar ídolos e deuses para a sua vida, sobre a orientação, então eles vão colher maldição. Esse monte Ebal e monte Gerizim está lá, não saiu do lugar, como testemunha daquilo que o povo, não só naqueles dias, deveria observar, mas por toda a sua existência. A bênção de Deus sobre aqueles que simplesmente expressam que creem naquilo que está escrito, eles vão colher bênçãos. Não quer dizer que não vão ter problemas, não quer dizer que eles vão estar isentos, imunes de qualquer dificuldade, não. Mas mesmo nas adversidades, mesmo nas circunstâncias as mais difíceis que você esteja enfrentando, você vai se sentir orientado, protegido, abençoado, orientado, guiado e sobretudo, debaixo das potentosas mãos e das asas do Senhor. Estarás seguro, conforme o Salmo 91. E o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação ou na angústia. Então a bênção de Deus sobre aqueles que simplesmente expressam e afirmam que esse Deus que cuida, que guarda, que livra, que protege, é um Deus zeloso, que visita inclusive a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que lhe aborrecem. Porém, ele diz que faço misericórdia até 1000 gerações, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam a minha palavra ou os meus mandamentos. Então a maldição de Deus vem até a 3ª, 4ª geração, porém de maldição para aqueles que obedecem a sua palavra, para aqueles que ouvem, aceitam a sua palavra, vai até 1000 gerações. Tem aqui alguém que, olhando pelo retrovisor do seu passado, seus ancestrais, sabe ou pode alcançar 1000 gerações da sua família, da sua raça? Tem alguém aqui? Não tem. Mas é que a bênção foi passando de geração para geração e chegou até você, chegou até a sua casa, chegou até a sua família. E a promessa está lá em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor fez esta promessa a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Deus chegou a me alcançar, e a lhe alcançar graças à promessa que Deus fez a Abraão. É por isso que nós vamos encontrar o escritor sagrado fazendo uma advertência, uma exortação para cada um de nós. Horrível coisa, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E é por isso que o próprio escritor, Hebreus, no capítulo 12, verso 29, nos diz: Deus é fogo consumidor. Deus é amor, mas Deus é misericórdia. Considerai a bondade e a severidade de Deus, a bondade para aqueles que ouvem e obedecem, a severidade para aqueles que são rebeldes. É isso que nos diz o escritor sagrado aos Romanos.
Então vamos ver em breves palavras, porque não é possível a gente desenvolver tudo isso que eu estou dando aqui como meditação para os irmãos, os efeitos positivos e negativos. Lembrando que o texto em apreço que eu li para vocês diz: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Diante de cada um de nós, meus irmãos, há uma decisão que não depende de Deus, depende de mim e de você. Eu vou trazer aqui uma ilustração para que você entenda. Um rapaz, quando se enamora de uma moça quando se enamora de um rapaz, deve casar pelo fato de existir amor. O amor deve ser recíproco, a reciprocidade. Eu me lembrei agora do pastor José Quaresma, de saudosa memória. Ele dizia que não conseguia entender como é que a palavra caridade, que é sinônimo de amor, em muitas traduções de Bíblias, diz lá, né, que a caridade seja assim, assim, assim. Aí ele, ilustrando, ele disse numa reunião de jovens: você vai ver a diferença, é sinônimo de amor, caridade é sinônimo de amor, mas uma coisa é uma moça casar, um rapaz casar com a moça por amor, e outra é a situação do rapaz ou a moça dizer: case comigo por caridade. Case comigo por caridade. Então a palavra caridade, embora seja sinônimo de amor, não traduz o que a palavra amor, o verbo amar, realmente define, descreve. Então, aquilo que você e eu, nós temos que tomar, é como o jovem que escolhe uma moça para casar, e a moça escolhe um rapaz para casar, ou se ama ou se conhece, sem ser por quaisquer outras conveniências. Porque se casar por qualquer outra conveniência, não vai dar certo. Eu trabalhando com jovens de aconselhamento pastoral, eu digo: olha, você está casando com essa moça porque você ama essa moça? Declare aí que você ama essa moça, e faça a mesma pergunta ao rapaz. Você está casando, a moça, você está casando com esse rapaz porque você ama esse rapaz, você tem amor mesmo, ou é porque achou ela bonitinha? Cuidado, ou bem feita de corpo. Você pode estar casando com uma moça bonitinha, mas lá no final, quando vocês caminharem alguns anos, vai dizer que ela ou ele foi o pão que o diabo amassou. Porque antigamente as moças diziam: estou casando com um pão, ele é um pão, e muitas vezes casou com um pão que o diabo amassou. Entende? Então casa por amor, independente da moça ser bonita, ser feia, ser bem feita, ser como for, casa por amor. A mesma intenção deve ser em relação a você ouvir a palavra e decidir de forma que corresponda ao amor de Deus. Deus amou a você de tal maneira que deu o seu filho. Então corresponda a este amor, aceite, abra o seu coração. Então no Velho Testamento, nós vamos encontrar nações e povos que ouviram a palavra de Deus e, em alguns casos, não deram a menor importância. Eu quero lembrar o exemplo de Noé, que pregou a palavra, que mostrou aos homens que se arrependessem dos seus pecados, senão Deus derramaria juízo. E qual foi o fim deles? Por haverem desprezado e zombado de Noé, eles pereceram todos no dilúvio. Outro exemplo também de Sodoma e Gomorra, que aliás Jesus até cita no Novo Testamento. Lembrai-vos da mulher de Ló. Sodoma e Gomorra, uma cidade pervertida, corrompida, promíscua, aonde a libertinagem, toda a prática de libertinagem sexual se praticava na cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus mandou anjos para falar a Ló que ele deveria sair com a sua família. E os homens tiveram no momento foram atraídos para querer se relacionar com os anjos. Foi por isso que naquele momento os anjos deram uma ordem de cegueira e eles ficaram cegos e saíram. E depois a cidade de Sodoma e Gomorra foi toda destruída.
A mulher de Ló poderia ter ido juntamente com ele e ter saído sã e incólume, salva, sem nenhum prejuízo físico. Mas havia uma ordem de Deus: olha, quando vocês saírem de Sodoma e Gomorra e deixarem a cidade, não olhem para trás. E a palavra de Deus nos diz que a mulher de Ló, quando iam saindo, ela viu a cidade sendo destruída e olhou para trás. Eu costumo, quando falo sobre esse episódio bíblico, dizer que ela olhou para trás, porque quem olha para trás, quem olha para o passado, tem saudade. Ou uma saudade boa, ou uma saudade ruim, mas recorda alguma coisa. E ela estava certamente dizendo assim, como a gente costuma dizer, né? Estou saindo dessa cidade tão amável, eu gostava tanto dessa cidade e eu agora estou vendo-a ser destruída. Ela estava saindo, mas o coração dela estava lá. Por isso que ela foi transformada numa estátua de sal. Ela ouviu, mas rejeitou a palavra de Deus. Ela desprezou a ordem de Deus. Um outro exemplo também que nós queríamos dar e deixar para vocês foi os ninivitas, lá na cidade de Nínive. Jonas relutou para não ir, porque Jonas sabia que era um povo pervertido, era um povo corrompido, violento, como nós hoje em nossos dias. Ainda ontem mesmo, o possível candidato, para as eleições, as próximas eleições dos Estados Unidos, foi alvejado, e está na internet, vocês devem ter visto, um homem defensor de direita, um democrata legítimo, sofreu um tiro e era para matá-lo, era para pegar na cabeça dele. Aqui, na hora, por uma providência de Deus, ele deve ter afastado, a bala apenas furou a orelha dele. Está lá na internet. Que mal esse homem fez? Que mal esse homem faria ou fará se vier a ser eleito presidente? Como o nosso ex-presidente também, que desejava tudo de bom para essa nação. Que mal esse homem fez? Nesse sentido positivo, defensor da família, das liberdades e tudo, enfim. Mas para mostrar que o homem rejeita, despreza e troca o que é bom pelo ruim. Vamos ficar devendo mais uma vez a conclusão desta palavra no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Mas nesses instantes finais do nosso programa, queremos deixá-los para o seu deleite espiritual, esta belíssima música interpretada pelo conjunto Embaixadores de Sião. E até amanhã, se Deus quiser. A canção do exílio foi o choro e o naufrágio dos planos me deixou caído ao chão. Mas